Tá tudo bem por aí? Vamos ver nossas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 7. Segunda Reis, capítulo 7. Amém? Todos encontraram? Antes da gente ler, a gente vai fazer uma oração aqui. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos pedir para que Deus fale conosco através da sua palavra. E que nenhum espírito roubador da palavra venha roubar a palavra que Deus tem para você nessa noite. E que o Espírito Santo possa tocar no seu coração através da palavra. Nós sabemos que a Bíblia diz que o inimigo muitas vezes trabalha para roubar a palavra, para que a palavra não entre no meu e no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, pedindo para que o Senhor possa tocar na nossa mente, tocar no nosso coração, e que a Tua palavra ela entre em nossos corações, porque a Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco através da Tua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nenhum espírito prevaleça, Senhor, que roube a palavra, e que essa mente que está distraída, ela venha ser trazida a cativo, para que possa ouvir a Sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, é assim que nós acreditamos, é assim que nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, diz: Eliseu prediz a abundância dos viveres. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um capitão em cuja a mão o rei encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse as janelas no céu, poder-se-ão fazer isso. E ele disse: eis que verá com os teus olhos, porém dali não comerás. E 4 homens leprosos estavam ali à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: para que estarmos nós aqui até morrermos? E dissemos: entremos na cidade, e há fome na cidade, e morremos aí? E se ficarmos aqui também não morreremos? Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarmos viver, viveremos, e se nos matares, tão somente morreremos. E levantaram-se, pois, o crepúsculos para ir ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis do Egito para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram nos crepúsculos, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram, esconderam-se. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem esse dia, e dia de boas novas, e não nos calamos, e se esperarmos até a luz da manhã, algum mal não sobrevirá, pelo qual vamos e anunciemos a casa do rei. E vieram, pois, e brandaram as portas aos porteiros da cidade, e anunciaram-lhe, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém os cavalos atados, jumentos e todas as tendas como estava dantes.
E chamaram os porteiros e estes anunciaram dentro da casa do rei. Aí vamos ler aqui só no final, no versículo aqui, nos versículos final. No versículo 19, que diz assim, no 18: porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã quase esse tempo haverá 2 medidas de ciclo para 2 medidas de cevada para um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso fazer conforme a palavra. E o homem de Deus disseram: eis que verá com os teus olhos, porém dali não comerás. E sucedeu, e assim não sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Amém? Só até aí. Me chamou a atenção nessa palavra, né? Deus, assim que eu fiquei sabendo que, né, fui convidado para trazer a palavra, e eu já fui pedindo a Deus para que Deus pudesse me dar uma palavra. E aí eu fui, né, meditando, pensando, e Deus, ele me deu essa palavra, né, a respeito de que nos momentos mais difíceis que a gente passa, as dificuldades, tudo que a gente passa, a gente não deve parar e observar essas circunstâncias e os momentos difíceis. Porque, como foi pregado aqui, né, o Mateus deu uma palavra aí, né, na última pregação que ele pregou, que para Deus não há nada impossível. E muitas vezes, pelas circunstâncias e pelas dificuldades que a gente passa, a gente começa a focar nossa mente, os nossos olhos para essas dificuldades e não consegue ver solução. E aí a gente fica focado nisso e a gente já não acredita mais em nada, a gente já não crê mais em nada. E a gente vai observar aqui nessa palavra que o profeta Eliseu, ele está trazendo uma palavra de algo novo que aconteceria. E seria no dia de amanhã, como se fosse um dia como hoje, e ele estava anunciando que amanhã algo ia acontecer, algo novo ia acontecer. Aquela situação que o povo ali estava vivendo ia ser transformada, mas era já para amanhã, já estava anunciando que amanhã aconteceria. Como diz a palavra: amanhã quase a esse tempo, a medida da farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas cevada por um ciclo, a porta de Samaria. A Bíblia diz assim: porém um capitão, em cuja mão se encostava o rei, respondeu o homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu, poderão fazer isso. Então, meu querido, é isso que muitas vezes nós temos visto no nosso meio, até nós mesmos, pessoas desacreditadas de que Deus pode fazer, de que Deus pode realizar. E aí você fala: mas isso já faz 5, já faz 10, já faz 15 que acontece ou que está acontecendo. Mas conforme a palavra que Eliseu estava dizendo, ele falou: amanhã vai acontecer. Amanhã Deus vai dar uma providência. Mas aquele homem, devido a ele ver a fome, a situação que está ali, o pessoal vivendo em Samaria, tanto é que se você voltar aos versículos antes, as pessoas, a fome estava tão grande que 2 mulheres fizeram um combinado de um comer o filho do outro. E a Bíblia diz que uma comeu um filho de um, e o outro, quando foi para comer o filho do outro, a outra escondeu o seu filho. Para você ver a tamanha situação que estava. E era dessa maneira, e eu creio que esse capitão estava enxergando as coisas, as coisas que estavam acontecendo. Porque na mentalidade dele, na mente dele, era impossível acontecer aquilo que Eliseu estava falando que ia acontecer. Talvez, se eu falar para você que nessa noite Deus pode transformar algo que para você está impossível, na sua mente você pode falar: nossa, meu irmão, está difícil. Será que pode acontecer aquilo que eu já estou um tempo pedindo, ou que já está me incomodando essa situação? Mas a palavra de Deus, ela vem ao seu encontro e diz assim, a palavra do Senhor: o Senhor já está providenciando a solução daquilo que você necessita, aquilo que você precisa.
Mas basta nós confiarmos e não fazer igual esse homem, esse capitão, que olha só as palavras que ele diz: eis que ainda que o Senhor fizesse as janelas do céu, poderão se fazer isso. E ele disse, o profeta disse para ele, e ele diz: eis que verá com os teus olhos, porém dali não comerás. Que você também não possa ter essa atitude de não crer na palavra, de que Deus pode fazer, que Deus pode realizar, de que Deus pode fazer aquilo que aos seus olhos está impossível. Aquilo que aos nossos olhos é impossível. Como eu disse esses dias, eu falei para a Maura, minha esposa, e eu falei para o irmão lá na célula: você falar que tem fé, todo mundo fala, mas na hora que você tem que demonstrar essa fé, na hora que você tem que colocar em prática essa fé e acreditar que Deus pode fazer, na hora que vem uma situação difícil e você se deparar e falar: nossa, aqui é somente Deus, é a hora de eu manifestar minha fé, que eu creio em Deus e que Deus pode fazer. Porque falar: não, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Sim, todos falam, creio em Deus, até as pessoas que estão no mundo falam que acreditam em Deus. Mas na hora de manifestar essa fé que você acredita em Deus, e você manifestar e falar: não, eu acredito realmente em Deus, e Deus vai fazer, independente de qualquer situação, eu acredito que Ele vai fazer. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo é possível para Deus. E aquele homem duvidou, e o profeta deu a palavra: porém verás com teus olhos, porém não comerás. E o texto começa a falar que havia 4 homens leprosos que estavam afastados ali da cidade, porque eles eram leprosos e eles não podiam estar no meio do povo ali. Eles viviam separadamente. E eles pensaram o seguinte: se nós ficarmos aqui, a gente vai morrer. Lá na cidade está sem comida, sem alimento. Se a gente entrar para a cidade, a gente vai morrer. Vamos saber uma coisa? Vamos lá para o território dos nossos inimigos, porque não tem para onde ir. Já é certo a morte. Que se ficarmos aqui, vamos morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer de fome. E se a gente for lá para o território dos inimigos, possa ser que eles tenham misericórdia de nós e nós conseguimos alguma coisa. E a Bíblia diz que eles foram lá para o território, para o arraial dos sírios. Chegando lá, né? E o versículo 6 diz assim: porém o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e ruído de carro e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós reis de Heteus e reis dos egípcios para virem contra nós. Então nós vemos, meu querido, que Deus estava agindo ali naquela situação para abençoar seu povo, e que aquela situação, aquela palavra que o profeta disse, Deus já estava agindo, Deus já estava operando, porque aquele povo ficou espantado, deu fuga, sem mesmo fisicamente ter um exército para lutar contra eles. Mas nós sabemos qual foi o exército que colocou aquele povo em fuga. E eu também sei, e eu também vou te dizer qual é o exército que vai colocar Satanás para correr da sua casa, da minha casa e da sua família. Porque quando Deus se levanta para operar, para agir na nossa vida, não há nada que possa impedir. Pois aquele povo saiu em fuga, porque eles começaram a ouvir cavalos, carros, e me andará, eu já começo a ouvir, meu querido, do mundo do espírito, cavalos, já começo a ouvir demônios saindo de dentro da sua casa, e canta lá baixo, os anjos do Senhor colocando para correr
demônios que estão alojados, escondidos. E canta lá baixo que marachore que teme arabaixo. E recanta lá baixo, recanta lá baixo. Talvez os seus olhos não estejam vendo, mas Deus está agindo, está operando. Porque muitas vezes nós queremos ver como esse homem ele queria ver, mas só que Deus permitiu que ele visse, mas não provasse daquilo que Deus fez. Por quê? Porque ele foi incrédulo. Não seja igual a esse homem, esse capitão, que foi incrédulo na palavra que foi lançada. Foi lançada uma palavra e ele não acreditou naquela palavra, mas Deus permitiu que ele visse a manifestação do poder de Deus, aquilo que Deus colocou na boca de Eliseu para declarar que Deus faria algo extraordinário, que aos olhos humanos era impossível. Hoje uma situação está difícil e amanhã, outro dia, já está uma situação totalmente diferente. Coisa que somente Deus pode fazer. Foi o que Deus fez ali em Samaria. E a Bíblia diz assim no versículo 7: pelo que se levantaram e fugiram nos crepúsculos, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, fugindo para salvar as suas vidas, porque Deus colocou esse povo em fuga. Chegando, pois, os leprosos, entrando ao arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro e vestes, e foram esconder-se. Então voltaram e entraram em outra banda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Esses homens não estavam acreditando naquilo que eles estavam vendo ali, porque de uma hora para outra a situação mudou totalmente. Por quê? Eles estavam numa situação de fome, leproso, e de repente eles vão para o arraial do inimigo, dos sírios, e chega lá, come, bebe, tem ouro, tem prata, tem tudo lá, toda a abundância. Fala, isso não é normal, isso está fora do comum, esse negócio. Na cabeça dele, no entendimento dele, fala, não, é igual o ratinho, né? Quando ele acha um queijo ali para comer, ele vai lá com um pedacinho, vai lá e foi com aqueles leprosos, foi lá, comeu, bebeu, pegou ouro, pegou prata ali, e aí eles falaram, nossa, não, isso não está normal, isso não é comum. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem esse dia, e dia de boas novas, não nos calemos, esperemos até a luz da manhã, algum mal não sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. O que nos ensina esse versículo? Que quando a situação se tornar boa para nós, não devemos esquecer daqueles que estão numa situação difícil. Porque a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Talvez você está numa situação difícil e você na sua cabeça fala, mas a situação nunca vai passar. Ela vai passar. Mas quando você estiver numa situação boa, lembre daqueles que estão à sua volta. Lembre daqueles que precisam da sua ajuda. Porque talvez hoje você está sendo ajudado, mas na frente você vai ajudar. Porque toda situação ela não permanece para sempre. Se você olhar as fases da sua vida, da nossa vida, da minha vida, a nossa vida é feita de fases e situações. Às vezes nós estamos numa situação boa e às vezes nós estamos numa situação não tão boa. E a gente tem que saber que a cada momento é um momento de aprender, um aprendizado. Que há os momentos bons e há os momentos ruins. E aí nós vamos lá, quando há fome lá no Egito. Há 7 anos de quê? De fartura. Então nós vemos que há os dois tempos. E nós achamos que com Deus é só o momento bom. Não, há os dois momentos. Mas só que Deus nos prepara para os momentos difíceis. Assim como Deus levantou José lá no Egito e preparou o Egito
para suprir toda a terra com alimento, porque haveria momentos difíceis. E assim também Deus, Ele nos prepara para todos os momentos. E nós entendemos e aprendemos que há momentos para todas as coisas, há um tempo para todas as coisas. E esses homens ali então reconheceram que eles precisavam anunciar ao rei aquilo que havia acontecido. Versículo 10 diz: e vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade e anunciaram-lhe, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que ali não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estava dantes. Chamaram os porteiros, e esses anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse ao seu servo: agora vos fareis saber o que os sírios nos fizeram. Bem saber eles, afameados estamos, que saímos do arraial. Escondemos pelo dizendo: quando saíres da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos. O rei não estava muito acreditando naquela situação também, né? Eles estavam achando assim, é uma pegadinha, né? Isso aí deve ser uma cilada para que a gente ir lá tentar pegar todos, né, os cavalos, pegar ali a comida, pegar o ouro, pegar a prata. Mas quando é a bênção de Deus, meu querido, quando é Deus que está abençoando, não tem pegadinha, meu querido. Não é pela força do braço, não é pelo nosso conhecimento, pelo nosso entendimento, mas é pela mão de Deus. Muitas vezes nós queremos forçar algumas coisas, mas é Deus que coloca as mãos e abre as portas, é Deus que coloca pessoas no seu caminho, é Deus que vai te dando conhecimento e vai colocando pessoas e te direcionando. E você para pensar, imaginar e falar assim: meu Deus, como eu estou chegando até ali? Mas é porque Deus está direcionando, é porque Deus está conduzindo, não é pela sabedoria humana. E o que Deus tem me ensinado nesses tempos é o seguinte: mais vale a sabedoria do que o dinheiro. Por quê? Porque se você tiver sabedoria, você vai conseguir o dinheiro. A Bíblia diz: se você tem dinheiro, compre a sabedoria, compre o conhecimento, porque o conhecimento ninguém te tira. Se você tem conhecimento, por exemplo, se você conhece o médico, não é mais fácil você ir até aquele médico que você conhece? Você não vai ser bem mais atendido se você conhece um médico? Se você conhece um juiz, não é mais fácil você ser atendido por aquele juiz? Porque você tem conhecimento, você conhece. Se você conhece o advogado, não é mais fácil você falar com o advogado? Porque você conhece o advogado. Então é o conhecimento, é conhecer, saber, ter o conhecimento das coisas. E ali o rei já praticamente não estava acreditando naquilo ali, né? E o versículo diz assim no 13: então um dos servos respondeu e disse: tomemos, pois, 5 dos cavalos que ficou aqui dentre, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui do resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que pereceram. Enviemos e vejamos. Tomaram, pois, dos cavalos de carros, e o rei os enviou após o exército do Sírio, dizendo: ide e vede. E foram eles, pois, ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e aviamentos, que os sírios apressados lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida, e havia o quê? E 2 medidas de... conforme o quê? Conforme a palavra do Senhor, meu querido. Se Deus falou, está falado, meu querido. Se Deus disse, está falado. Se Deus dá uma palavra, meu querido, está dada a palavra. A Bíblia diz que Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta e que se arrependa. Se Deus der uma palavra para mim, pode passar os céus e a terra, aquela palavra ela vai se cumprir. Se Deus disse que alguém vai se converter, que alguém vai servir a Ele, pode passar anos, mas aquela palavra ela vai se cumprir, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não cai no chão, ela não volta vazia, mas ela vai
e cumpre aquilo que Deus mandou. Por isso Deus nessa noite Ele está mandando uma palavra dentro do seu coração. E aquilo que Deus disse, ela vai se cumprir. Grava esse dia. Grava essa noite. A palavra que Deus disse para ti, ela vai se cumprir. Ela vai se realizar. Porque não foi homem algum que disse a ti essa palavra, mas foi Deus que disse para ti essa palavra. E ela vai se realizar. E quando ela se manifestar e ela se realizar, você se lembrará da palavra que o Senhor falou para ti. Que Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua promessa. Assim como Deus falou com Eliseu ali, dizendo que iria se cumprir aquela palavra, que iria acontecer aquele milagre. A palavra se cumpriu, conforme a palavra do Senhor. Puseram o rei à porta. Puseram o rei à porta quem? O capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o quê? O povo atropelou na porta. E ele o quê? Como falara o que falou quando o rei desceram a ele. Que nós não sejamos esse capitão incrédulo, de não acreditar que Deus é capaz de fazer, capaz de realizar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz, conforme está na sua palavra. Se nós basearmos naquilo que Deus diz na sua palavra, nós podemos ter certeza que Deus, Ele cumpre. Lá em Malaquias 3:10 diz assim, ó. Vamos lá. Malaquias 3:10. Todo mundo já sabe? Todo mundo já ouviu essa palavra. Malaquias 3:10. Diz assim. O que diz aí? Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na onde? Depois fazei prova de quê? Diz o Senhor. Se eu o quê? E não derramar sobre vós, que dela viu os advenha a maior abastança. Talvez eu não tenha tanto conhecimento, mas eu nunca vi na Bíblia, ou eu não tinha buscado esse conhecimento, que Deus fala que vai abrir a janela do céu. Mas somente quando a pessoa faz esse ato aqui, ó, de trazer todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer o que? Prova. Da onde que a Bíblia diz? Algum lugar da Bíblia que Deus diz que para a gente provar Ele. Diz o Senhor dos Exércitos. Aquele homem não acreditava que a janela dos céus poderia se abrir. Mas a Bíblia diz em Malaquias 3, versículo 10, que se a gente trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, a Bíblia diz que Deus abriria a janela do céu. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Eu quero desafiar qualquer pessoa que faz esse ato na casa do Senhor, de cumprir aquilo que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz, a vida dela não ser abençoada. Eu desafio qualquer pessoa, e você vai ver a diferença da vida da pessoa que cumpre conforme está aqui, conforme a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus faz a diferença daquele que serve e aquele que não serve. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus decretada. E ela está decretada na onde? No mundo do Espírito. E quando a gente faz essa atitude no mundo do Espírito, Satanás é o quê? A Bíblia diz que Deus repreenderia o devorador. E aí muitas vezes a pessoa não entende, nós não entendemos. Mas por que fulano não vai para frente? Por que fulano não... Porque ele não está cumprindo conforme a Bíblia, a palavra está dizendo. Não é a oração, é o ato, é a atitude. De quê? De trazer. Deus não vai
inverter a palavra dele para nos abençoar, se nós não cumprirmos conforme ele está dizendo. Porque como entre os homens há leis, há regras, no reino de Deus, no reino do Espírito, há regras. Aí você para pensar assim: por que certos homens, muitas vezes eles não servem a Deus, não obedecem a palavra de Deus, mas eles conhecem uma coisa chamada princípios. Princípios que eles seguem. E eles sabem que se eles seguirem aqueles princípios, tudo que eles fizerem será abençoado. Porque eles entendem que tudo está ali, o caminho, o direcionamento. Um dia eu estava escutando um rapaz, ele falou assim, e falou para o outro assim: cara, você quer aprender sobre finanças? Você quer aprender? Lê a Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia fala muito sobre isso. E um dos homens que mais falou de finanças foi Salomão. E aí ele citou que lá em Eclesiastes fala assim, ó, vamos lá, Eclesiastes, para a gente finalizar aqui. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11 diz assim, versículo 1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparta com 7 e ainda até com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrame-se a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, do lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o quê? Nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre do que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas essas coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Só até aí. O que está falando? Que a gente deve investir em quê? Em várias áreas. Porque se essa não der certo, aquela outra área pode dar certo. E aí, os camaradas que buscam empreender, eles começaram a se basear nisso. Falou, mas isso está na Bíblia. Muitos falam isso, mas isso já está na Bíblia. A Bíblia já está falando. E muitas vezes nós estamos na casa de Deus e vendo a palavra de Deus, e nós não demos esse devido valor, igual um ímpio está enxergando a palavra de Deus. Que Deus, Ele nos orienta, nos ensina e nos capacita. Amém? Se coloca de pé. Vamos orar. Agradecer a Deus pela sua palavra nessa noite. Que nós sabemos que se nós invocarmos ao nome do Senhor, Ele pode fazer sinais e prodígios e maravilhas na nossa vida. Porque Jesus de Nazaré, Ele morreu, mas ressuscitou. E Ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Meu querido, na caminhada com Cristo, ela não é fácil. Mas a Bíblia diz que Jesus falou assim, olha, vocês não vão estar sozinhos. Eu venci e vós também vencereis. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas aqueles que confiam no Senhor de nada tem falta. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uns confiam em carros,
outros confiam em cavaleiro. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Porque o nosso socorro não vem dos montes, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que nos socorre. Parece estar difícil, mas Ele está contigo para te ajudar, para te auxiliar. Ei, anda lá, ierei, anamá, xere canta, labá, sore, nalamará. Eis que tomo, me canta, labá, nas tuas mãos, xere canta lá. E te digo, segue-me, prossiga. Alamá, chorei, anderei, canta, labá, sore, nalabá, xere, nalamaná. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, alabá, que te sustenta, que te fortaleça. Ere canta, alabá, suri canta, alamaná. No meio das adversidades, Ele anda alabá, ere canta, alamaná. Parece ser impossível. Ere canta, alabá, ere canta, alamaná. Ora, alabá. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia.